Band Entrevista. Oferecimento Premovale, construção pré-fabricada de concreto para pequenas e grandes obras. Sejam bem-vindos no ar o Band Entrevista aqui na TV Band Vale, e o convidado desta semana é o advogado Antônio Sávio da Silva, que é professor do curso de Direito da Unisal de Lorena e doutorando em inovação pelo Unesp de Guaratinguetá, além de mestrando em Direitos Sociais e Constitucionais e especialista em Direito Penal e Processual no Unisal de Lorena. O assunto hoje são as fake news, que na nossa língua portuguesa nada mais é do que são as notícias falsas, né? A popularização da internet e a difusão veloz das notícias em redes sociais tem mostrado que nem tudo que se ouve, que se vê ou que se lê é verdadeiro. Até onde é possível saber o que é falso ou é verdadeiro? É possível combater a notícia falsa? Ao meu lado, como todas as semanas, o jornalista Elcio Costa. Elcio, obrigado pela presença. Obrigado, Nicolino. Professor, obrigado por atender o nosso convite. É um prazer em recebê-lo aqui. É possível acabar com essas notícias falsas nesse mundo veloz da internet de hoje, ou é preciso aprender a conviver com elas? Bem, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Essas notícias falsas, a cada dia, elas acabam sendo veiculadas e propagadas com mais rapidez. Acabar com elas talvez seja uma atividade quase que impossível. Utópica, mas talvez preparar as pessoas para que atuem diante dessas notícias, fazendo uma observação do que pode ser verdadeiro ou não, talvez isso seja mais factível, isso seja mais provável. Uma notícia falsa, normalmente, ela tem algumas características. Normalmente, ela é espetacular, ela é sensacionalista, ela não tem aquela linguagem jornalística, ela não informa, ela apela, talvez, para a emoção. Então, se o leitor, numa primeira leitura, num primeiro momento, ele verifica que a notícia ela tenha algumas dessas características, ele já tem condição mínima de saber que pode se tratar de uma notícia falsa, de uma fake news. Algumas entidades, como o CNJ e também organizações da sociedade civil, eles têm uma espécie de umas dicas de como é que a pessoa identifica se a notícia é falsa ou não. Essas dicas bastam para separar o joio do trigo nesse cenário? Essas notícias, normalmente, elas seguem um pequeno manual, né, que o próprio CNJ criou para a pessoa identificar na internet se a notícia é verdadeira ou não. São dicas boas, por exemplo, você verifica a fonte, faz uma busca em algum buscador da internet se aquela notícia já foi divulgada ou não, mas essas dicas elas não são suficientes. A pessoa, além de tudo, ela tem que verificar se aquela notícia realmente ela se vincula a um fato da realidade ou não. Normalmente, as grandes emissoras, normalmente os grandes jornais, os grandes meios de comunicação, de informação, eles trazem essas notícias, eles trazem essas informações. Então, basta que a pessoa ela tenha critério para selecionar e decida se vale a pena ela divulgar, propalar, levar adiante aquela notícia ou não. A minha dica é para que, se você desconfia, tem alguma desconfiança de que aquela notícia seja falsa, não divulgue, não propague. Porque essa divulgação, essa propagação, pode ensejar alguma responsabilização, seja penal ou civil. Agora, antes da gente entrar até nessa discussão, que é muito importante, a gente vai falar dela, da criminalização da fake news, mesmo os veículos oficiais são geradores de fake news? Essa pergunta ela é muito boa pelo seguinte, o que é fake news? Né? O que seriam essas notícias falsas? A gente precisa falar do conceito de fake news. Uma notícia falsa é aquela que se desvincula da realidade e pode gerar uma terceira interpretação para o leitor. Isso para o direito? Isso para o direito, inclusive para uma eventual responsabilidade. Perfeito. Vou te dar um exemplo. Eu posso trazer duas informações que são verídicas, mas que não tenham vinculação para que o leitor tenha uma interpretação X. Por exemplo, eu posso trazer duas notícias dizendo que uma pessoa ela trata mal a esposa e, por tratar mal a esposa, aquela pessoa não gosta das mulheres ou do movimento feminista. O que acontece dentro de casa com uma possível atitude perante a sociedade. A vinculação dessas duas notícias pode fazer com que um público feminista se volte contra aquela pessoa por uma situação mais genérica do que aquela que realmente aconteceu dentro de casa. Isso é fake news? Isso é uma notícia falsa, porque isso é o que mais pode acontece. Gerar uma terceira interpretação diversa da realidade na mente de outra pessoa. Isso acontece? Acontece como forma de gerar clique,
Acontece como forma de gerar audiência. E como forma de acontece também linchamento das pessoas como mesmo, forma de né? linchamento social. Vocês acompanharam um senhor, vocês viram, né, que a notícia foi divulgada amplamente pela imprensa, um senhor ele foi acusado de abusar de crianças, quando na verdade não havia nenhum tipo de notícia sobre esse possível abuso, não havia nenhum tipo de ação penal, e as pessoas, quando reconheceram aquele senhor num supermercado, atacaram ele, queriam linchá-lo, inclusive no estacionamento do supermercado. Foi uma situação que causou um prejuízo social enorme para aquele senhor. E as pessoas compartilharam ainda na internet essa notícia falsa. Agora, em cima disso, se falando que é fake news, os veículos oficiais são propagadores de fake news? Como saber disso? Os veículos oficiais, eles podem em algum momento trazer uma notícia que atenda a determinados interesses. A pessoa ela tem que identificar se existe alguma necessidade da unificação daqueles assuntos para compor aquela notícia. Isso vai além de uma mera busca num buscador na internet. Isso exige uma capacidade de análise crítica enorme da pessoa. A gente precisa, por exemplo, falar da questão da semiótica, a gente precisa falar, por exemplo, da questão da interpretação. O leitor ele tem que ter habilidade suficiente para interpretar e verificar se aquela informação veiculada por aquele site, por aquele órgão oficial, né, ou por aquela empresa ou aquele instituto oficial, realmente aquela informação ela causa algum efeito na sociedade ou não. Se não causa um efeito... da internet, Perfeito. O ambiente da internet, a pessoa está lá na frente da tela do computador ou do telefone, digitando rapidamente. Esse ambiente é propício para esse tipo de reflexão? Num primeiro momento, quando a pessoa ela pega um smartphone, ela vê uma notícia dada como falsa, ela é tomada pela emoção. E às vezes essa emoção, que é característica, né, do nosso povo, né, da sociedade latina como um todo, né, essa emoção às vezes ela acaba não permitindo que a pessoa enxergue que pode haver uma responsabilização caso ela haja de maneira impensada. Eu vou citar dois exemplos de fake news dos últimos tempos. Sim. Uma que saiu recentemente, que o inverno ia ser o mais rigoroso dos últimos 100 anos e, para quem gosta de verão, não vai ser, graças a Deus. E a outra questão envolvendo a ex-vereadora a vereadora Marielle, que foi morta, que circulou durante algum tempo que ela teve um relacionamento amoroso com, se não me engano, o Marcinho VP, que também não era falso, foi desmentido, mas semanas depois essa informação ainda circula nas redes, né? Então, são coisas díspares, né? Um assunto político, um assunto climático, que gera clique, gera muita divulgação. Agora, são assuntos completamente diferentes. A pessoa que está lá, simplesmente atrás da sua tela, exigir que ela tenha tanto discernimento não é meio utópico? Quando exige que a pessoa ela tenha um certo discernimento, ela já tem que saber também do básico em relação a essas redes sociais, em relação ao comportamento. Nós sabemos que nessas redes existe aquele fenômeno das bolhas. O que é o fenômeno das bolhas? São algoritmos que essas empresas utilizam para selecionar informações e comportamentos de usuários, comportamentos estes que são guardados, e eu ofereço para aquele usuário notícias que sejam compatíveis com aquela ideologia, com aquele pensamento que ele tenha. As redes sociais elas buscam, num primeiro momento, causar satisfação e também causar um bem-estar para o usuário, aumentando o tempo dele de permanência para fins de publicidade, enfim, né? A pessoa ela tem que ter consciência disso, de que a permanência dela na rede social e o recebimento de qualquer ou de quaisquer informações que cheguem até ela, esse recebimento ele não é gratuito. Existe uma contrapartida que é você entregar para essas empresas a sua atuação na internet, a sua ideologia, os seus pensamentos, suas vontades, e isso vai ser utilizado de alguma forma como propaganda ou como recurso. A criminalização da notícia falsa, notícia falciano de eleição, tem muito assunto ainda. A gente volta em instantes com o advogado Antônio Sávio da Silva. O assunto hoje é a fake news. Intervalo é rápido, até já.